Boa noite a todos. Este é o nosso evangelho do Grupo Espírita Irmã Marisa. Nós estamos muito aqui juntos todas as sextas-feiras, às 8 horas, para fazer o nosso evangelho no lar. E você também, na nossa casa, é convidado a participar. E você que está assistindo, aproveite, estude junto conosco todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, e sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos envolva a todos. Vamos envolvendo agora nosso irmão Sérgio, que nos trará a oração inicial da noite. Boa noite, queridos irmãos, que a paz esteja no coração de todos. Mais uma vez nós nos reunimos para mais um aprendizado do Evangelho de Jesus, nosso Divino Mestre. E nós pedimos nesse momento que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos auxiliando no entendimento do Evangelho, porque somos todos necessitados desse alimento espiritual e desse entendimento dos ensinamentos de Jesus que a doutrina espírita nos traz com muita clareza. Nós agradecemos, então, a Deus Pai Criador, a Jesus por essa oportunidade, a nossa mentora Irmã Marisa e toda a nossa dedicação e atenção por esse momento tão precioso que é o Evangelho. E assim sendo, nós damos início ao Evangelho da noite com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas faltas, assim como perdoamos as faltas dos nossos irmãos. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Então, nesse momento, nós vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Marcela, que trará para nós a mensagem do livro Pão Nosso. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Sérgio. Uma boa noite. Então, vamos iniciar a leitura do Pão Nosso, um livro que foi psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A leitura de hoje é o item 30, Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos que adiantam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpurgável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam
especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as na feição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárcere. É uma mensagem muito bacana de Emmanuel, que traz convenções, e nesse caso, convenções, a gente consegue enxergar como as atividades e o que nos é disponibilizado aqui na vida material. Então, tudo aquilo que é para o nosso prazer, tudo aquilo que é bom, que é gostoso, que vivemos no nosso dia a dia, é importante para a nossa existência aqui na Terra, para a nossa evolução, de várias formas, porque está aqui para ser utilizado. O dinheiro está aqui para ser utilizado, o lazer, tudo isso que nos é disponibilizado. Porém, o que Emmanuel traz nessa mensagem é justamente que não deixemos viver para essas convenções, viver para essas questões que são apenas como ele fala aqui no final, elas existem para nos ajudar, não nós que devemos existir para essas coisas, nós não devemos existir para o prazer, para o lazer, e esquecer das nossas responsabilidades dentro da evolução moral. Então, esse é o resumo do que Emmanuel nos trouxe. E é uma mensagem que é muito importante de sempre estarmos lembrando, porque muitas das vezes a gente está no caminho, mas uma coisa ou outra surge, e aí a gente vai se deixando, quando vê, esquecemos, e acabamos vivendo apenas para isso, para o trabalho, para o dinheiro, para o lazer, e esquecemos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, do nosso estudo, de ajudar ao próximo, de lembrar dos ensinamentos de Jesus. Então, esse evangelho, toda sexta-feira, por exemplo, é algo maravilhoso, que nos ajuda a lembrar disso e traz a nossa responsabilidade aqui, todos nós que estamos aqui, seja os que falam, os que escutam, todos nós estamos, nesse exato momento, cumprindo essa responsabilidade que nós temos com a nossa evolução moral e com a evolução de todo o planeta, que percebemos agora que está nesse momento tão crítico de mudança, né? Então, é uma responsabilidade grande nossa, e Emmanuel, inclusive, nos cita que é uma responsabilidade de nós com Deus também, já que Deus disponibilizou todas essas ferramentas para nós, para nos ajudar, nós devemos devolver fazendo a nossa parte, buscando o nosso melhoramento. Então, essa é a mensagem de hoje de Emmanuel. Vamos envolvendo com muito carinho, com muito amor, a nossa irmã Vera, que vai trazer o evangelho dessa noite. Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nessa noite, para que nós possamos, através do evangelho, tirar assim, um pouquinho dessa condição para podermos andar e caminhar melhor. E assim, essa noite nós vamos estar fazendo o Evangelho do capítulo 5, que é o Bem-aventurados aflitos, e o item 6 a 10. Nesse capítulo, nesse item, nós vamos estar lendo causas anteriores das aflições. E por ser bem extenso, eu vou ler aqui uma parte, depois eu convido a todos que possam dar continuidade à leitura, que ajuda bastante nos esclarecimentos, para nos ajudar bastante também. Então, nesse item 6, que fala sobre as causas anteriores das aflições, mas se há males nessa vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-los por fatalidades. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da família que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais
e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e a imbecilidade. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compreensão, e que eles não puderem evitar, sendo impotentes para modificá-las, e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, estes seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Quer dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram a vida, o sofrimento, problemas, todos esses que numa filosofia resolveu até agora anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte, após a permanência de alguns instantes na terra, que fizeram elas, essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e perceberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, e se não puderem seguir nem o bem e nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, estas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual e que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa e não a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraças que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Nesse trecho do Evangelho, eu até convido a todos para dar continuidade a essas leituras, que ajuda bastante, né? Nesse Evangelho, das causas anteriores das aflições. Ao ler essa passagem do Evangelho, pensei muito, refleti sobre ele, né? Diante de tantas causas, né, anteriores das nossas aflições, vemos essa passagem hoje tão atual, em nossos dias, que nós estamos passando por momentos das dificuldades que todos nós, né, estamos enfrentando nesse momento, e que nos traz também grande aprendizado se nós soubermos tirar proveito de tudo isso. Porque tudo que nós passamos é para nos ensinar. Então, nós temos que aproveitar e tirar pelo menos uma vantagem de tudo isso, né? Porque se hoje nós estamos passando por tudo isso, é para aprender. Porque amanhã pode ser que nós vamos poder ajudar aqueles que estão passando pelas mesmas dificuldades. Então, nós vamos ter como chegar até eles e falar, olha, meu irmão, nós podemos conseguir sim. Então, nós vamos dar aí, né, o jeito como nós aprendemos. Então, nós vemos assim que é apenas através do Evangelho que vai nos ajudar na compreensão, nesse desenvolvimento, né, da nossa humildade, da mansuetude, do nosso estado de pacificação em nós, que nós precisamos ter, né, essa pacificação, que vai nos ajudar bastante. E é um processo também
de construção, para a nossa transformação interior, na verdade. Ou então, quando a gente fala na nossa reforma íntima, né? Nós falamos tanto nessa reforma íntima, nessa transformação interior, porque ela nos traz, de certo modo, assim, um desconforto, né? Porque nós vamos estar trabalhando aí os nossos sentimentos, aqueles sentimentos que precisam ser curados e que muitas vezes nos deixa meio zangado, meio bravo. Então, é difícil a gente eliminar tudo isso em nós. Então, nós precisamos sofrer um pouquinho até para eliminar tudo isso em nós. Por isso, nós precisamos dessa transformação interior, começando de dentro para fora, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Então, muitas vezes, aí, nós nos esquecemos que nós somos esse ser, né? Um ser milenar, que nós temos histórias, né? Nós tivemos atos que geraram ou que geram ainda, né? Muitas consequências em nossa existência, né? E muitas consequências para o nosso espírito. E enquanto nós não aprendermos realmente a olhar a nossa vida como espírito, nós vamos assim ter dificuldade para entender tantas dificuldades, tantas aflições pelo qual nós estamos passando, né? Principalmente na época de hoje. E a doutrina espírita, né? É maravilhosa. Ela nos ensina, né? Dessa importância, né? Principalmente do conhecimento, né? Do estudo do Evangelho, do estudo das leis, da codificação, que vai nos ajudar bastante, né? E feliz, nós falamos, feliz daquele que já teve ou começou a ter esse conhecimento, principalmente a lei da reencarnação, né? Por quê? Porque ela nos dá muitos esclarecimentos, nos ajuda muito de entendermos um pouco, ou pelo menos compreender, assim, aceitar de alguma forma as causas que nós estamos passando, né? E somente a doutrina espírita, né? Ela nos esclarece essa lei da reencarnação, o porquê ela explica as causas determinadas, né, dos nossos sofrimentos aparentes, né, dessa injustiça, quando nós somos injustos, né, e, portanto, difíceis para ser aceitos. E é só ela que pode nos mostrar essa perfeita justiça de Deus, né? Porque a lei da reencarnação, ela nos mostra, nos bate de frente com a lei, dessa lei, né? Da justiça, do porquê nosso tanto sofrimento. Não nos lembramos nesse momento, porque a gente esquece, tem essa lei do esquecimento, o que nós planejamos quando nós reencarnamos, né? Mas nós também precisamos, assim, começar a entender, compreender quais são essas nossas aflições. E quando nós entendermos, fica até melhor, né? Para poder passar melhor por ela, né? Então, através dessas aflições que nós trazemos, se nós compreendermos, elas têm muitas vezes causas anteriores, nós vamos trabalhar todos os sentimentos doentes que nós trazemos. Mas também tem uma coisa, ela pode ser dessa vida, aliás, a maioria desta vida mesmo, dessa encarnação, né? E nós falamos, lá do passado, mas o nosso passado foi ontem, hoje de manhã já foi passado. Então, o que nós fizemos hoje de manhã, nós podemos estar agora, nesse momento aí, dentro dessa condição de lidar frente a frente com ela, né? Dar conta também de tudo que nós fizemos. Então, a doutrina espírita, né? Ela nos ensina muito dos sofrimentos pelo qual passamos, e são os resultados das inflações que todos nós cometemos, né, perante as leis de vida. E são faltas que nós cometemos, como eu falei, nessa existência mesmo, que nós cometemos de manhã, já foi passado. Ou até meia hora atrás, muita gente cometeu muitas coisas aí, e já está começando a pesar na consciência o que fez. Então, as outras aflições, no entanto, nós não entendemos o porquê. Não tem nada que justifique nessa causa. Então, muitas coisas nós estamos passando hoje é porque nós não entendemos, não conseguimos entender. Meu Deus, por que eu passo por isso? Então, eu vou pensar o que eu fiz, né, para estar passando por isso. Se não foi nada que eu fiz nessa encarnação, nada que eu fiz agora, do meu passado, de hoje, de manhã, desde quando eu nasci, é porque ela traz, né, essas, por exemplo, um exemplo assim como no Evangelho fala,
do nascer com deficiência física, muitos causos têm desse daí das famílias, né? Mortes de entes queridos e outras mais. Ainda nós temos ainda muita dificuldade de compreender o porquê de tantas complicações e de tantas desigualdades sociais, principalmente a que nós estamos vivendo hoje. Então, são questões assim que nós não entendemos. Aí está, nesse momento, essas causas anteriores das nossas aflições. E são causas que nós estamos trazendo lá de trás. Aí sim, são elas que vêm lá de trás, que hoje nós estamos aí frente a frente, para melhorar um pouquinho a nossa situação, né? Então, as provas e expiações, elas são sempre sinais, né, de um espírito em inferioridade. Do espírito é aquele que não é perfeito. Por quê? Se fosse perfeito, não ia precisar ser provado, não precisava ter essa prova toda, né? Mas um dia nós vamos chegar nessa perfeição. É só a gente andar devagarzinho, com cuidado, né? E começar a aprender sobre que nós temos que ter obediência às leis divinas, né? Então, nós vamos entendendo aqui, aprendendo um pouquinho, que nem todo sofrimento, porém, indica necessariamente uma determinada falta. Que nós também confundimos muito a nossa cabeça com tudo isso, né? Também a doutrina nos esclarece se nossas aflições, dificuldades não são dessa existência, tudo isso daí é porque essas aflições são dores, sofrimentos que estão relacionados às causas anteriores e que nós somos espíritos que ainda estamos aqui para vencer etapas programadas, né, em nossas reencarnações e por determinados períodos. E por dessa forma é que uns vão mais cedo, né, uns mais tarde. Então, cada um de nós temos aí a nossa programação e etapas para vencer. E quando nós terminamos essa etapa aqui, fizemos tudo o que tinha que ser feito, né, a gente parte, né? Aí nós vamos ver de acordo com a nossa condição de que forma vai ser essa partida, né? E por mais difícil, né, que seja encarar, né, essa perda, quando fala assim, do Evangelho está falando da perda, por exemplo, de um ente querido. O tal acontecimento faz parte também da natureza do ciclo vital, ao qual todos nós estamos sujeitos, né? Então, isso daí tudo nós vamos aprendendo, entendendo, quando nós vamos observando o Evangelho, fazendo as leituras, estudando, né? Como está sempre falando sobre os Evangelhos. Por mais difícil, né, que nós temos que encarar todos esses fatos, mas mesmo com a dor e a tristeza que possa nos abater, nós precisamos ter coragem de enfrentar as situações. E o mais importante que isso, nós precisamos começar a perceber que este não é o fim, como muita gente percebe, veja, eles olham de uma outra forma, principalmente quem não tem conhecimento, acha que morreu, acabou. E não é bem assim que funciona. A gente, na doutrina, vai nos esclarecendo tudo isso, que a morte não é o fim, né? Aliás, vamos começar, aí nós vamos ter uma vida nova, nós vamos de outra forma. Mas para o espírito que partiu, como assim, a gente tem muita dor, é aquele que fica. Então, nós achamos que a gente sofre, e como sofre todos aqueles que partiram também. Mas nem sempre, né? Esse espírito que parte, né? Ele não tem esse sofrimento todo, pois quando ele cumpre todas essas etapas direitinho, ele vai em paz, né? De acordo com o seu conhecimento, com o seu aprendizado. É o que ele vai guardar, aquilo que ele vai levar. Na verdade, por isso nós precisamos começar a melhorar a nossa condição de esclarecimento e de conhecimento, para melhorar nossos sentimentos, melhorar o nosso pensamento, para não guardar as mágoas, rancores, são, né, todos os vícios que nós trazemos. As encarnações estão aí para nos esclarecer, nós vamos melhorando a cada uma delas, né? Porque mesmo que nós, acreditando em vida após morte, nós temos que ter cuidado, porque mesmo acreditando na vida após morte, que nós temos uma perda temporal, e é normal ficar triste, é normal chorar, né? Passar por aquele momento que nós vamos passar e vamos precisar passar, até o momento que nós vamos melhorando.
E muita gente fala, não, você é espírita, não tem que chorar, não tem que fazer nada. Não, não é assim, não. Nós temos que chorar, sim, nós temos que sofrer. Nós vamos sofrer, mas nós vamos ter um sofrimento, assim, melhorado, né? As nossas condições, com mais conhecimento e entendimento, né? Vamos sofrer, mas como, passar por tudo isso em melhores condições, né? Por isso, nós não devemos deixar, né, a nossa vida ficar paralisada a partir de uma grande perda, né? Nós precisamos agir, seguir em frente, porque a vida continua, dos dois lados, a vida continua para nós e aquele que partiu também, né? E a doutrina, ela nos esclarece bastante também sobre a necessidade do estudo, do conhecimento. A gente sempre está batendo na mesma tecla, porque é muito importante, né? Esse conhecimento, o estudo, aqueles que vão falar, ajudar no esclarecimento para aqueles que estão precisando, não é verdade? Por quê? Porque o Evangelho nos fortalece, ele nos ajuda a compreender melhor sobre as leis divinas e nos alerta também sobre o que acontece quando nós não praticamos essas leis, não é verdade? Ela nos ajuda a entender melhor essa lei, principalmente a lei da reencarnação e os objetivos da reencarnação, e que cada reencarnação existe um planejamento. Então, nós vamos aprendendo tudo isso através de conhecimento do estudo, né? De leituras, saber ler livros legal que nos ajuda nos esclarecimentos. Quando nós não sabemos, vamos perguntar, né? A gente está aí, um monte de gente aí para nos ensinar e nos ajudar. Então, nós vamos entendendo assim, que enquanto o espírito for endurecido, né, como fala no Evangelho, a reencarnação lhe será imposta. Porque essas reencarnações são oportunidades que esses espíritos que vamos ter, ou nós que estamos passando por isso, vamos ter. Vai ser um reajuste perante as leis de Deus. E por isso é necessário compreender, por isso é necessário que, pelo menos, tenhamos um pouquinho mais de conhecimento. Assim, nós vamos ter mais facilidade em aceitar, né, como lições valiosas, e que cada um de nós vai ter uma aflição que é própria. Então, ninguém vai passar pela aflição do outro. Cada um vai ter a sua, né? E não adianta falar assim, passa para mim um pouquinho, que não dá. O máximo que nós vamos fazer, irmã, vamos orar por você. Vamos todos juntos, como nós estamos fazendo nas vibrações, né? Todos juntos, no mesmo pensamento, no mesmo ideal cristão, vamos todos juntos, um ajudando o outro a passar. Mas quem tem que passar pela aflição vai ter que passar assim, ela mesma, sabendo sair dela com os próprios pés, né, que a gente sempre fala. Então, somos nós mesmos que escolhemos esse caminho a seguir. Muitas vezes as dores que nós estamos passando, porque fomos nós, né, que escolhemos esses caminhos, né? De acordo com Allan Kardec, muitas dessas aflições são escolhas de espíritos que pedem para apressar o seu adiantamento ou então para terminar a sua purificação. Então, o conhecimento desse fato é importante para não julgarmos todos esses sofrimentos como resultado de falta como expiação. Nós confundimos bastante, por isso que nós temos que entender um pouquinho. Meio difícil de entender, mas a gente consegue um pouquinho. Então, a expiação, elas são sempre ligadas aos resultados de faltas cometidas, né, nessa ou em existências anteriores. É uma correção imposta ao espírito, né, provocando sempre queixas, essa dor, essa aflição ao qual que a gente passa, numa dessas condições, ela sempre provoca queixas, desespero, revolta, e ela tem como objetivo despertar o espírito culpado, a consciência dele, a consciência no sofrimento dele que ele está passando, que ele provocou em suas ações. E reparar esse mal causado por ele mesmo. E também perceber o porquê dessas ações. Então, por isso é importante nós descobrir a causa do que ocorre, por que nós estamos passando, né? E dessa forma, poder corrigir, eliminar
sentimentos e emoções negativas, que deram origem a estas causas. É tudo isso. E prosseguir com a evolução em melhores condições. Então, e as provas? Por isso, as provas são diferentes. Olha, a prova é uma tarefa, missão marcada pelo sofrimento, que o espírito pede para se aperfeiçoar. Então, tem uma diferença. Kardec, ele nos informa que a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Nós achamos que qualquer dor nossa, já estou espiando qualquer coisa, nem sempre. Nós não sempre estamos espiando nada, não. Muitas vezes são provas que nós mesmos, a nossa programação reencarnatória, nós pedimos, né? É que a gente gosta tanto de pedir, que a gente acha que a gente começa assim, vou pedir isso. Mas Deus dá sempre como a gente fala, de acordo com a nossa condição, não é verdade? Então, a gente vai escolhendo aquilo que nós mais, assim, tem condição e aquelas prioridades nós vamos fazendo. Então, são as provas que nós vamos passando, né? Que nós estamos passando, mas não é uma expiação, mas é para nosso aprendizado, para que a gente possa aprender, nos ajudar e ajudar alguém também, não é verdade? Então, essas provas são testes, né? Provações são sempre testes, né? De avaliação do nosso aprendizado. E passar por todas elas, né? Mesmo as dificuldades que deram as origens, as ações negativas para desenvolver sem ferir ninguém. Então, tudo isso daí, o que é? São as avaliações, são os testes que nós temos que passar por tudo isso daí. Se a gente passar bem, legal. Se não passar, vamos ter que repetir novamente a lição. Então, alguma dessas aflições são simples provas buscadas por nós mesmos, né? Para concluir, a depurar, a melhorar a nossa condição espiritual. E nós trazemos sempre muitas dúvidas, né? Questionamento. E quando não temos esse conhecimento, esses esclarecimentos, fica difícil de entender, de aceitar. Que se para quem tem o conhecimento do Evangelho, que já viu, assistiu o Evangelho, é difícil de entender, imagine para quem não tem. Aqueles que chegam ontem na casa, por exemplo, pela primeira vez, com todas as dificuldades, né? Trazendo muitas bagagens de outras religiões. Então, a gente, para entender tudo isso daí, fica difícil. Por isso, tem que ter esclarecimento direitinho, para que eles possam aprender, entender. E nos estudos, sempre vai ajudar todo mundo a melhorar essa condição, né? Até ficar melhor para passar por tudo que está passando. Como nós, os pais, né? A gente fala, olha, nós, os pais, nós temos os nossos filhos, quando eles fazem alguma coisa errada, nós também colocamos ele, né? A cadeirinha. Hoje nós pomos a cadeirinha. Antigamente era no milho, né? Como minha mãe falava, que eles colocavam lá de castigo. A gente foi para a cadeirinha, vai pensar, explicamos o porquê que está fazendo. E fala, se você fizer de novo, vai ficar um pouquinho mais tempo sentado, né? Mas explica. Se a criança aceitou, ficou legal, beleza, vai viver a vida tranquila. Mas se continuou, vai continuar tendo sempre aqueles puxões de orelha do pai. Os pais sempre vão estar lá, vamos na cadeirinha de novo, não é verdade? Então, é necessário, muitas vezes, né, até aumentar a dose. Então, aí a gente que está passando, né? E passar por essas aflições é difícil em todos os sentidos, mas precisamos ter fé em Deus, procurar nos ajudar, né? Através do Evangelho, que nos ajuda nessa compreensão, nos traz o consolo. E é o remédio que nos ajuda a passar por tudo isso. E o importante também é procurar refletir, perceber quais são as nossas aflições também, para descobrir essas causas, né? E dessa forma nós vamos percebendo esses momentos que passamos pelas grandes aflições, que nos pede para ter fé, para ter confiança em Deus, para ter calma, porque estaremos sempre sob a providência divina. Então, o Evangelho nos traz muitas coisas, né? A doutrina nos estimula, né? A não ficar também paralisados na dor. Ao contrário, ela nos ensina a seguirmos em frente, a partir dela, e aproveitar para obter todo o aprendizado possível. O que nos
levará ao encontro da felicidade que tanto almejamos, né? Uma hora vai chegar lá. Principalmente é ter confiança em Deus. E que precisamos colocar em prática o que o Evangelho nos ensina. Por isso, né, de tudo isso, todo o conhecimento assim, que a gente falou, que nós refletimos dessa noite, eu quero assim, deixar uma reflexão para nós, para que nós possamos pensar, né, refletir em nossos dias, né, que é uma passagem do livro, né, do livro Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novellini. É sobre a vida de Eurípides Barçanufo. Tá? Essa passagem, eu sempre penso muito, todas as vezes que eu ouço o Evangelho, eu leio o Evangelho, me reporta essa passagem. Então, ela me marcou muito, então, ela nos traz grandes reflexões, principalmente em nosso interior. Né? E tem uma passagem desse livro, que Eurípides Barçanufo, através dos desdobramentos, ele reconheceu-se na presença do Mestre Jesus. E ficou ofuscado pela grandeza do momento, né? E caiu de joelhos e começou a chorar. E diante de tanta emoção, lágrimas, ele viu, porém, que Jesus também chorava. E daí ele recordou os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas, que até hoje na Terra lhe atiram as incompreensões e sarcasmo. Eu não se conteve e falou suplicante para o Mestre Jesus. Perguntou, né? Senhor, por que choras? E o Mestre, nesse momento, não respondeu. Mas ele perguntou novamente. Mestre, o Senhor chora pelos descrentes do mundo? Aí o Mestre Jesus lhe respondeu. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Pensemos nisso. O ontem nós não podemos mudar, mas no hoje podemos abraçar Jesus e trilhar um novo horizonte, na verdade. Que Jesus possa nos abençoar nessa caminhada para vencermos com entendimento e resignação tudo o que precisamos passar. Muita paz a todos e que Jesus possa nos abençoar. Que assim seja. E assim, nós vamos nesse momento, envolvendo com muito carinho, com muito amor, nosso irmão, companheiro Vicente, que fará para nós a prece. Desculpa, é a Silmara, que fará para nós as vibrações da noite. Boa noite a todos. E após este evangelho, onde nós vamos refletindo sobre as causas anteriores de nossas aflições, elevemos nossos pensamentos a Jesus, confiantes no Divino Mestre. Vamos abrir nossos corações em vibrações de paz, de amor, de reconforto àqueles que estão mais necessitados do que nós. E com todo o nosso amor, com toda nossa fé em Deus, vibremos pela paz no mundo, pelo nosso planeta, envolvendo o nosso planeta em amor, imaginando a luz do Criador envolvendo todo o nosso planeta. Vibremos pela paz em todos os países onde ainda existem equívocos. Vibremos pelos governantes do mundo, pelos governantes das grandes organizações que detêm decisões para toda esta população terrena. Vibremos para que haja entendimento, amor ao próximo.
Vibremos pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos governantes, estendendo a eles um raio de luz que dissipe as trevas que possam estar ofuscando suas visões, suas percepções, trazendo do Cristo os maiores ensinamentos que recebemos, de amar ao próximo, e que somos chamados neste momento para também compreender o próximo. Vibremos para que toda a nossa sociedade se entenda. Vibremos pelos lares em desajustes. Vibremos por aqueles que sofrem nos leitos de hospitais e pelos profissionais destes hospitais. Pedindo ao Cristo, aos exércitos de luz que, neste momento, interagem com todos e com tudo, que possam trazer a luz para cada um desses profissionais de proteção, de amor, também de reconforto para eles. Vibremos pela nossa casa espírita, por todas as casas de oração, que sejam incentivadas a elevar ao Espírito, para que Deus, nosso Criador, inteligência máxima, primeira, possa aspergir sobre nós, sobre este planeta, a sua misericórdia e a sua luz. Vibremos, agradecendo a nossa casa, o Grupo Espírita, a Irmã Marisa, por todo o acolhimento, por todo o entendimento e conhecimento. Vibremos por este grupo, vibremos por nossos lares individualmente, envolvendo todo o nosso lar com amor, harmonia, compreensão. E pedimos licença a Jesus neste momento, para vibrarmos por nós mesmos. Graças a Deus. E assim seja. Então agora vamos envolvendo o nosso querido irmão Vicente, que nos trará a prece final. Obrigado, Silmara. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos que estão presentes e aqueles que fizeram para nós o Evangelho, que Deus abençoe. E neste momento, vamos elevar mais um pouquinho o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, companheiro e amigo do plano maior. Nós agradecemos a vista de amor e de sustentação que foi dado durante este Evangelho. E pedimos, Senhor, que possamos nesse instante elevar nossos pensamentos de amor e de agradecimento por mais um Evangelho. Agradecemos a espiritualidade que nos intuiu, nos acompanhou e pedimos licença com a oração que Jesus nos deixou para mais um encerramento deste Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal.
Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos.